Bem, cá estamos nós com o Paulo Chagas.net aqui na Imagem TV. Um prazer estar de volta com vocês. E todos os assuntos que a gente quer abordar nesse programa de hoje, eu tenho certeza que são de interesse de vocês. Olha, minha gente, observando as informações, as notícias do feriadão de 7 de setembro, do feriadão da Independência, foram 15 mortes nas rodovias estaduais e federais do estado de Santa Catarina, desde a última quinta-feira até nesta segunda-feira, até nesta terça, na verdade, diante da apuração, diante dos dados da Polícia Rodoviária Federal. Gente, é realmente algo muito preocupante. E eu vou contar algo a vocês. Na última quinta-feira, eu me desloquei à cidade de Chapecó. Saí daqui por volta de 3 horas da tarde, pensando que poderia chegar ainda de dia lá na cidade de Chapecó, uma vez que a gente leva uma média de 4 horas de viagem sem parar. 4 horas de viagem sem parar dentro do seu carro. Mas enfim, uma viagem que poderia ser bem tranquila e a gente acaba tendo enormes preocupações diante do que se vê nessas estradas. Um movimento intenso e preocupante. Eu não aconselho mais ninguém a viajar para o oeste de Santa Catarina quando se aproxima a noite e ainda com tempo ruim, com chuva, entre outras coisas. Um movimento extremamente grande, caminhões a um número bastante elevado e você no meio de tudo aquilo com chuva e escuridão. Uma estrada com buracos, uma parte dela, e também falta de sinalização e uma escuridão enorme naqueles novos acessos que você passa por Xanxerê até Xaxim e depois então afunila a estrada até Chapecó e o perigo é iminente. Garanto a vocês que eu levei pelo menos 2 sustos nesta viagem, mesmo tomando extremo cuidado diante do que a gente viu nessas estradas. Então, se você pensa em viajar para o oeste de Santa Catarina, faça o cálculo, saia mais cedo, saia de manhã, saia no início da tarde, mas não viaje, não espere a noite para passar por aquele perímetro entre Faxinal dos Guedes, Xanxerê, Xaxim, e são realmente trechos extremamente perigosos. Convido a você para que viaje mais cedo. É mais interessante você sair de Chapecó e vir para Lages à noite do que sair daqui para a região de Chapecó à noite. Então, por favor, tome esse cuidado, porque é realmente, talvez até porque esse movimento todo que eu enfrentei, já porque estava vivendo as vésperas de um feriado, mas na quinta-feira imaginei que não seria tanto assim. Então, extremamente preocupante. Depois eu falo mais sobre algumas coisas interessantes que nós vivenciamos na cidade de Chapecó. Aliás, bastante interessantes, até no campo político quero falar a vocês e que vai interferir esta questão aqui na nossa cidade de Lages e na Serra Catarinense. Pois bem, nosso Internacional de Lages se despediu melancolicamente do Campeonato Brasileiro da Série D com uma derrota de 2-1 lá para o Resende, no Rio de Janeiro, jogando neste último domingo. O Inter precisava da vitória, não conseguiu então esse tento e depois teria que decidir o jogo neste próximo domingo, aqui no Tio Vida, e também precisando da vitória sobre o Ipiranga. Os resultados desta rodada, deste final de semana, ontem, na segunda-feira, o jogo entre o Red Bull e o Operário de Ponta Grossa terminou então com a vitória do Operário de Ponta Grossa e com uma rodada de antecedência já temos os 2 classificados para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Estão classificados o Operário de Ponta Grossa e o Ipiranga de Erechim. Os 2 times então que seguem em frente no Campeonato Brasileiro da Série D. Por outro lado, não podemos condenar de forma nenhuma o time do Internacional de Lages pelo que apresentou durante este ano em todas as competições em que participou. Leve-se em consideração o campeonato estadual e também o campeonato do Brasileirão da Série D. Quero dizer a vocês, até quero aproveitar aqui umas informações que a gente recebeu da diretoria do Internacional de Lages, ressaltando alguns pontos importantes, deixa eu procurar, alguns pontos importantes desta jornada que teve nas competições. O Internacional de Lages, você sabe muito bem, acabou terminando em quarto lugar no Catarinense deste ano
e então conseguiu a classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro. Os números da mensagem da diretoria colorada dizem eles, torcedores colorados, lajanos e serranos: juntos nós tiramos o nosso Inter da terceira divisão do estadual. Juntos nós colocamos nosso Inter de novo na elite do catarinense depois de 13 anos de espera. Juntos ajudamos nosso Inter a construir sua melhor campanha no estadual em 3 décadas. Juntos colocamos nosso Inter de novo em uma competição nacional após 49 anos de ausência. E neste domingo, então, perdemos para o Resende 2-1 e o resultado eliminou da competição. Mas juntos estamos reconstruindo o nosso clube. O Brasileiro acaba para nós no próximo domingo, mas o trabalho não para. E a reconstrução de nosso clube feita passo a passo. Demos vários e importantes passos em 2015 e muitos outros estão por vir. Então, se temos hoje um futuro é porque nós juntos fizemos isso. Obrigado a todos que têm tornado essa reconstrução possível. Está aí então a mensagem da diretoria do Internacional de Lages, diante do que o time apresentou até então nestas competições em que disputou. Eu acho até realmente que foi bastante razoável, bastante condizente. Quero aqui parabenizar a diretoria do Internacional e quero convocar o torcedor para que vá fazer essa despedida no estádio do Tio Vida neste próximo domingo, às 18 horas, 18h30, se não me engano, este jogo. Quero convidar para que vocês compareçam e se despeçam da equipe neste último compromisso pela Série D do Campeonato Brasileiro, torcendo então para que termine bem com pelo menos uma vitória e melhore a sua classificação, uma vez que o Internacional de Lages hoje é o lanterna da chave. Então, são essas coisas que a gente tem que acompanhar de forma mesmo distante, até às vezes, mas muito perto, junto com as informações, entre outros dados que a gente vai compilando e divulgando a vocês via blog, via televisão, via qualquer outro espaço que a gente tenha na comunicação. De qualquer forma, tá aí. Boa sorte ao Inter, aos próximos compromissos ou compromissos futuros desta equipe, e vamos ver como é que se comporta então daqui para frente a diretoria, como é que vai se comportar o clube. Provavelmente agora dispensa os jogadores depois desse compromisso de domingo e só vai voltar a uma competição em 2016. Não se sabe o que tem pela frente ainda em 2015. Eu acho que praticamente mais nada a vislumbrar neste ano de 2015. Mas vamos aproveitar o gancho. Eu quero falar todos os assuntos de esportes. Eu quero falar da Chapecoense e também de xadrez. Tem algo muito importante a colocar a vocês sobre o nosso Marco Cordeiro, aqui do município de Lages, que vai disputar o Mundial de Xadrez em Berlim, na Alemanha. Já já quero fazer um comentário a respeito disso e eu quero que você esteja bastante atento no que eu vou dizer. Sobre Chapecoense, eu estive pela primeira vez assistindo o time do Oeste ao vivo na Arena Condá, nesse último domingo, lá num jogo das 11 horas da manhã. Das 11 até 1 da tarde, fui ao estádio para assistir pela primeira vez a Chapecoense num campeonato brasileiro. Acompanhei, claro, muitas vezes o time quando eu trabalhava em Chapecó, na área esportiva, nos meus tempos de RBS TV. Mas é realmente algo emocionante você estar. Eu fui inclusive na galera, eu fui na arquibancada geral para sentir aquele clima do torcedor e tudo mais. É algo realmente de arrepiar e algo muito bonito de se ver. Infelizmente a Chapecoense não conseguiu o que almejava, que era a vitória sobre a Ponte Preta, acabou empatando em 0-0 e eu saí de lá bastante frustrado. Uma coisa que a gente reparou é que o técnico Vinícius Eutrópio da Chapecoense já não está gozando mais toda a simpatia do torcedor. Alguma coisa está errada junto à equipe, parece que está faltando aquela pegada, aquela garra da Chapecoense que existiu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O time, em 4 jogos desse segundo turno, somou apenas 1 ponto, justamente este empate contra a Ponte Preta. Foram 3 derrotas e 1 empate. E agora, amanhã, quarta-feira, enfrenta o Joinville, lá na Arena Joinville, e vocês têm percebido que o Joinville está crescendo na competição, embora esteja ainda lá na zona de rebaixamento. O time do Joinville está mostrando outra cara com a chegada de René Simões, se não me engano, o novo técnico do Joinville. Temo realmente que a Chapecoense não consiga fazer um bom resultado lá em Joinville, porque a pedreira é bastante grande. Vocês notem que pelos campeonatos catarinenses, Joinville e Chapecoense sempre foi uma grande disputa, um clássico catarinense,
e realmente será um jogo extremamente difícil para que a Chapecoense consiga. Agora, é importante de qualquer maneira, logicamente, esta partida, e qualquer um dos times que vencer dentro de Santa Catarina poderão estar então rumando à necessidade de ficar fora da zona de rebaixamento. Aliás, os times de Santa Catarina, todos praticamente não estão muito bem. A Chapecoense ainda é a melhorzinha, apesar de todas essas derrotas e caído bastante na classificação geral, está agora em 12º lugar. Aí tem o Figueirense, que não está muito bem no campeonato, o Avaí já está na zona de rebaixamento também, e nós temos aí uma expectativa de ver a reação dessas equipes de Santa Catarina em busca da fuga desta zona de rebaixamento e todos permaneçam na Série A no ano de 2016. E ainda torcendo para que o Criciúma consiga também chegar. O Criciúma está chegando, está muito próximo da zona da elite, dos 4 primeiros colocados, e a gente fica aí numa torcida enorme para os times de Santa Catarina. Mas enfim, em Chapecó, a gente participou do 8º encontro da imprensa de Santa Catarina e estivemos acompanhando este cerimonial de perto com a homenagem de um lagiano, de um radialista de Lages da Rádio Clube, o Servílio Ferreira. Aliás, foi minha indicação para esta homenagem. Servílio aceitou de bom coração, esteve lá, foi homenageado, e também alguns colegas da Rádio Clube estiveram participando dessa solenidade, prestigiando o Servílio. Estava lá o Maneca, estava lá o Carlos, estava lá o Celeste, enfim, que bom ver esse pessoal de Chapecó prestigiando o Servílio Ferreira. E nós prestigiando também este evento, reencontrando grandes amigos dos tempos de luta naquela cidade de Chapecó, conhecendo outros novos, e enfim, foram muitos encontros, muitos contatos, e a gente visualiza Chapecó como uma das potências econômicas do estado de Santa Catarina, e não dá outra. Onde nós estávamos no clube, no Rotary Club, no clube onde nós estávamos no evento, Country Club de Chapecó, a gente via a movimentação no aeroporto Serafim Enós Bertazzo de Chapecó, com aqueles aviões enormes chegando e saindo, passavam por cima daquele clube, e a gente ficava olhando e sonhando, minha gente. Até eu estava conversando com o Servílio naquele momento, digo, Servílio do céu, olha só o tamanho daquele avião saindo agora do aeroporto de Chapecó rumo a não sei aonde. E nós lá em Chapecó não temos um teco-teco diário regular que a gente possa fazer um voo interligando Lages com outra cidade qualquer do estado de Santa Catarina, e muito menos fora do estado de Santa Catarina. Portanto, minha gente, o nosso grande sonho, e eu coloquei no meu blog uma enquete perguntando quais as rotas que você gostaria de ter num voo regular a partir depois do aeroporto em Correia Pinto estiver operacionalizando, estiver funcionando, estiver sendo já administrado, enfim, funcionando. Qual a rota que você gostaria? Somente de Lages a São Paulo, Lages? Ou você gostaria de ver uma outra interligação, por exemplo, Porto Alegre, Lages, São Paulo, Curitiba? E ainda uma outra opção, mais importante talvez, Porto Alegre, Chapecó, Lages, Florianópolis, São Paulo, Curitiba, ou seja, fazer um cercado, digamos assim, para suprir a nossa demanda e as nossas necessidades de viajar. E, logicamente, com passagens de acordo com as nossas necessidades. Vejam bem, tenho amigos que trabalham em Florianópolis, moram em Chapecó e trabalham em Florianópolis. Sexta-feira à tarde, essas pessoas tomam o avião. No finalzinho da tarde, em menos de uma hora já estão em Chapecó, passagem em torno de R$90, 90 até R$110 a passagem num voo de Chapecó a Florianópolis, num voo de primeira, e assim na segunda-feira de manhã, de volta estão a Florianópolis para a continuidade do seu trabalho. Fica muito fácil para você se interligar ao estado de Santa Catarina a partir do momento que nós temos este privilégio de voos regulares constantemente em nossa cidade. Então, Lages, a partir do aeroporto em Correia Pinto, ainda se torna apenas um sonho nós termos um voo ou 2 ou 3. Chapecó tem 12 voos diários interligando o país a partir daquela cidade. Vocês não imaginam o quanto isso representa para o desenvolvimento daquela cidade. Aliás,
verte desenvolvimento em tudo aquilo. E a gente vai conversando com as pessoas, conversei muito com o prefeito José Cláudio Caramori, conversei com o vice, o Luciano Buligon, e conversei com outras representatividades que não são da política diretamente, mas que interagem com a política e que fazem o caminho cruzado. Aliás, tem uma informação para você, e acho que muitos ainda não se tocaram. Chapecó, ou melhor, o oeste do estado de Santa Catarina conta com 17 parlamentares, minha gente. É a maior força política do estado de Santa Catarina. São 12 deputados estaduais e 5 federais. 17 parlamentares defendem os interesses do Grande Oeste. Eu estou falando desde curitibanos até Dionísio Cerqueira no extremo oeste. É o Grande Oeste que é fortalecido. E não duvidem, senhores, que a partir de 2018, nós, quem sabe, tenhamos um governador desta pujança, deste Grande Oeste do estado de Santa Catarina. Isso porque eu estive conversando com essas lideranças e há hoje uma união, um fortalecimento em torno dessas lideranças. Conversei com o deputado João Rodrigues, outras lideranças que estão hoje envolvidas com esse processo político, inclusive esta força política hoje está representada por Gelson Merizio, que é o presidente da Assembleia Legislativa, o João Rodrigues e também Antônio Gavazzoni. Essas 3 pessoas hoje estão extremamente unidas. O melhor que estiver condicionado nas pesquisas lá por 2017, vai ser então o candidato ao governo pelo PSD, representando o Grande Oeste de Santa Catarina. E não duvidem que eles não consigam levar o governo do estado de Santa Catarina lá em 2018. Então, outra coisa interessante, se falava muito em que João Rodrigues estaria deixando o PSD, e realmente ele estava muito próximo disso, mas uma grande conversa com as lideranças políticas do Oeste e com o próprio governador João Raimundo Colombo foram alinhavadas todas as diretrizes. Uma decisão tomada de imediato é deixar Raimundo Colombo governar, não falar em sucessão governamental neste período, ainda que o governador está apenas no primeiro ano do segundo mandato. O governo apenas está iniciando, então fala-se em eleições estaduais somente depois das eleições municipais em 2016 e lá no início de 2017, quando começam então a ser trabalhadas estas conjecturas visando as eleições de 2018. Então houve essa decisão lá no oeste do estado, o João Rodrigues aceitou essa possibilidade, não vão falar mais em sucessão, vão apenas trabalhar numa união pelo Grande Oeste e vão começar uma projeção em todo o estado de Santa Catarina. Aí entra então a questão do município de Lages. Me perguntaram sobre Antônio Seron. Na verdade, eles sabem muito mais do que eu. Eles estão fechados com o candidato do PSD aqui no município de Lages e eles já me afirmaram, não tem outro nome. Será Antônio Seron o candidato, hoje é o pré-candidato à Prefeitura de Lages para 2016 e não tem outro nome. Eles disseram, Antônio Seron é fato, é o candidato a prefeito de Lages pelo PSD e não abrimos mão disso. Vão trabalhar, inclusive, para elegê-lo aqui no município de Lages. Todos no Grande Oeste do PSD estão de olho na candidatura de Seron e na eleição dele, porque a partir daí também querem iniciar um trabalho visando eleger o governador do estado de Santa Catarina com os nomes ligados pelo Oeste. E acredito até que nós vamos estar acompanhando muito de perto. E estas pessoas estarão, logo após essas eleições municipais se configurarem, e caso se configure também a eleição de Seron, nós vamos ver muito de perto a presença dos deputados Antônio Gavazzoni, do Gelson Merizio e de João Rodrigues circulando fortemente aqui em nossa cidade. Aliás, mais cedo do que a gente imagina, eles estarão presentes por aqui. Então estas conjecturas do governo do estado de Santa Catarina vão ficar mesmo agora desenhadas, pelo menos por parte do PSD, só depois das eleições municipais em outubro de 2016. Uma curiosidade ainda sobre Chapecó, o prefeito José Cláudio Caramori deverá deixar a prefeitura o ano que vem, deverá se afastar do cargo, vai deixar para Luciano Buligon, que é o virtual candidato à eleição à prefeitura. Tem o apoio de João Rodrigues, tem o apoio do próprio Caramori, e olha que o Buligon era do PMDB e foi para o PSB,
PSB, não PSD, foi para o PSB e vai ser o pré-candidato às eleições em Chapecó. Vamos estar acompanhando muito de perto também toda essa movimentação. Conversei muito de perto com o Luciano Bonigon. Ele tem realmente grandes projetos para dar continuidade aos trabalhos que José Cláudio Caramori vem dando naquela cidade. Eu tive uma conversa também, minha gente, e vocês vão ficar até bastante interessados, com um prefeito de Faxinal dos Guedes, lá no oeste do estado de Santa Catarina. Vocês já ouviram falar lá do oeste, Faxinal dos Guedes? Pois bem, é uma pequena cidade, e eu não lembro aqui quantos habitantes tem, não vou nem chutar para vocês, mas eu conversando com o prefeito, seu Edgar Giordani, o nome desse prefeito, e quando eu estava até fazendo alguns elogios para o prefeito de Chapecó, o José Cláudio Caramori, sobre as questões ambientais, já que eu estou bastante envolvido, que é uma cidade bastante verde, que, enfim, está trabalhando no saneamento básico e que os gestores de Chapecó trabalham junto com a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente em todas as ações ambientais do município de Chapecó. E até naquele momento eu não sabia que o Edgar Giordani era prefeito de Faxinal dos Guedes. Foi nesse momento que ele disse: Paulo, lá no meu município que eu administro, aí eu levei um susto, eu vou contar algumas coisas para você. Por exemplo, ele disse, na questão ambiental, o saneamento básico, eu estou com 98,5% de saneamento básico em minha cidade. Estou encerrando o meu mandato o ano que vem, não quero mais ser prefeito de Faxinal dos Guedes, diz ele. Já sou prefeito por quatro mandatos, quero encerrar agora, entregar para o meu vice, quem sabe ele dar continuidade, vou dar apoio, mas eu quero encerrar com 100% saneamento básico na cidade de Faxinal dos Guedes. E como eu lido com essas questões ambientais, eu comecei a ouvi-lo e fiquei bastante impressionado com esta notícia. Então, a partir daí, eu quero crer que este é o município que mais está hoje adiantado na questão ambiental, no que tange ao saneamento básico, principalmente no estado de Santa Catarina. Depois ele foi me contando as premiações que ele vem recebendo da ONU, do Brasil, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério das Cidades, enfim, em função de tudo isso como referência no estado de Santa Catarina. E hoje, então, eu quero crer que Faxinal dos Guedes não tem nenhum outro município no estado capaz de bater no quesito saneamento básico. Falou também que o município está com 98% de pavimentação. Praticamente todo o município, incluindo no interior, com pavimentação. Vejam bem, internet no interior, saúde no interior, segurança no interior. Nenhuma criança está fora da sala de aula. Todas têm abrigo, inclusive nas escolas municipais e nas creches municipais. Nenhuma criança falta assistência. Emprego, praticamente zero a falta de emprego na cidade de Faxinal dos Guedes. É, sem dúvida, então, um município de referência. E ele me convocou, fez questão de que eu fosse a Faxinal dos Guedes, me convidou para ir a Faxinal dos Guedes para verificar em loco. Não é conversa o que ele está me dizendo. Ele quer que eu vá conferir, que eu faça realmente em loco este reconhecimento do trabalho que está sendo em Faxinal dos Guedes. E eu vou, provavelmente agora ainda em setembro, a gente está planejando, já que o filho dele, o Heron Giordani, está de aniversário, vão fazer uma grande festa durante 3 dias lá no sítio deles, em Faxinal dos Guedes, e a gente está planejando ir até lá, então, nos dias 18, 19 agora e 20 de setembro, no dia da Semana Farroupilha. Enfim, são coisas que a gente se impressiona com o que existe naquele grande oeste do estado de Santa Catarina, enquanto que nós, aqui na Serra Catarinense, estamos vivendo momentos de bastante tristeza, numa crise sem precedentes, e só ouvimos lamentos por parte dos nossos gestores e nada praticamente a acrescentar diante desta situação hoje calamitosa que o país está vivendo e a nossa autoestima cada vez mais baixa. Mas precisamos reagir. Há sim uma necessidade de reação, e eu, como formador de opinião, pensei para mim, não vou mais também falar só de coisas ruins em nossa cidade, vou tentar encontrar o que temos de bom em Lages e na Serra Catarinense, para também poder colocar algo de mais positivo diante dessas necessidades que nós estamos vivendo hoje para melhorar a nossa autoestima, tá bom? Encerrados os assuntos das bandas de lá. Vivemos ontem o 7 de setembro, a Imagem TV inclusive esteve transmitindo o desfile lá na Duque de Caxias,
e é realmente algo magnífico. A gente acompanhou um tanto de longe tudo isso, mas o 7 de setembro mostra o quanto ainda existe civismo, o quanto ainda existe patriotismo neste país. Vi também tudo o que aconteceu pelo país afora, em grandes centros do país, como Brasília, São Paulo, Porto Alegre, manifestos acontecendo, e isso tudo faz parte do patriotismo e da democracia. E, de qualquer maneira, uma oportunidade para que os brasileiros possam se manifestar, mostrando este patriotismo que está em seu coração e, ao mesmo tempo, a indignação que hoje envolve essa nação toda em função desses problemas que nós estamos vivendo com os desmandos e os desvios de recursos em todos os setores. Aliás, o Diário Catarinense trouxe uma reportagem neste domingo mostrando que a Operação Lava Jato está virando uma Operação Lava Tudo. Vocês não imaginam onde mais estão sendo escrafunchadas as questões envolvendo os desvios de verbas. A Petrobras é apenas a ponta do iceberg, e olha que é uma ponta das gigantes, grandes. Aí vem Badesc, vem empreiteiras, vem o que mais? Usinas hidrelétricas, usinas atômicas, aberturas de não sei mais o que, aquele Rio São Francisco, da transposição do Rio São Francisco. Gente, vocês não imaginam a fábula de dinheiro que isso tudo vem sendo feito em termos de desvios neste país. É um roubo sem precedentes, e aí a gente não consegue imaginar, ou não, jamais vai conseguir intercalar, criar um clima de apoio ao governo federal quando eles vêm pedir: vamos nos unir para tirar o país da crise. Minha gente do céu, eles foram até o extremo, explorando tudo que podiam de recursos desse país, zeraram os caixas do Brasil inteiro, praticamente em todas as fontes, através de inúmeras falcatruas. E agora vem pedir, pelo amor de Deus, vamos, Brasil, nos unir para sair da crise e tudo mais. Gente, é coisa inexplicável o que acontece, até nem quero mais entrar nessa questão, porque é um âmbito nacional, mas a gente vive disso e sofre em função disso, do que vem acontecendo. Mas, de qualquer maneira, estamos aí numa situação. Positivamente, então, quero chegar a Lages de novo, com relação à retirada dos postes agora das áreas centrais, para somente o cabeamento subterrâneo começar a funcionar. Vai deixar o nosso centro mais bonito, mais adequado. É uma obra que já vem acontecendo há muito tempo, com esta paciência, inclusive, da comunidade central, da comunidade empresarial, da nossa cidade de Lages. Mas isso tudo aos poucos vão acontecer, e nós temos a certeza que o centro de Lages vai ficar muito bonito a partir desta revitalização. Então, a partir de outubro, pelas informações, agora o mês que vem, os postes começam a ser retirados da avenida, das ruas centrais da cidade, para então termos uma nova visão, uma nova visualização da área central da nossa cidade, já quem sabe para este Natal alguma coisa diferente. Houve quem reclamasse das ordens de serviço expedidas pelo governo do estado para a construção das pontes na Coxilha Rica, questionando por que construção de ponte na Coxilha Rica. Ora, minha gente, pelo amor de Deus, Coxilha Rica é também Santa Catarina. Coxilha Rica é também Serra Catarinense. Coxilha Rica é também Lages. O que vocês querem de investimentos por parte do governo do estado de Santa Catarina, e por que questionar o investimento do governo nas terras da Coxilha Rica? Só porque o governador tem um sítio localizado na Coxilha Rica, e esta estrada que eles vão asfaltar fica no outro extremo da casa onde tem o governador, na Coxilha Rica, não passa nem perto. Mas como a intriga política existe, eu não sei por que questiono. É um investimento no território lajano, é um investimento na Serra Catarinense. Temos que aplaudir, temos que aceitar. E por que não essas comunidades da Coxilha Rica terem um pouquinho mais de comodidade para o transporte dos seus grãos, para o transporte do seu gado? Por que estas comunidades da Coxilha Rica não podem ter melhorias nas suas regiões? Tem que ser somente nos nossos narizes, aqui no centro da cidade? É só a população do centro da cidade, das comunidades, dos bairros, que merecem apoio do governo do estado? Por que o interior não pode ter? E vou dizer mais, minha gente, lá em Chapecó, estão inaugurando, uma atrás da outra, obras de asfaltamentos nos distritos, da cidade até o distrito. As cidades estão sendo ligadas por asfalto,
E nós aqui em Santa Catarina, qual é o distrito que nós temos com asfalto? Eu acho que somente aqui, né, no Salto Caveiras, acho que é só esse, o único distrito que tem um asfalto extremamente rudimentar para chegar até o Salto Caveiras. É o único que tem ligação asfalta. E na região do oeste de Santa Catarina, várias cidades estão com ligação da cidade até o distrito com asfalto de primeiro mundo, gente. E eles lá aplaudem. Então, por que nós aqui não podemos ter uma melhoria? Por que não podemos ter asfalto na Coxilha Rica, ligando a nossa cidade com o interior da Coxilha Rica? E tem gente que questiona, porque o governador tem sua fazenda lá, porque ele mora, é só por isso que estão fazendo. Pura ignorância de quem começa a comentar essas coisas. Quantas famílias vão ser contempladas na Coxilha Rica com o asfaltamento e com essas novas pontes? Pelo amor de Deus, vamos deixar que as coisas aconteçam. Só faltavam reclamar da construção da nova ala do hospital do Teresa Ramos, aqui no centro da cidade, que deveria ser em outro lugar. Só faltava isso. Mas enfim, é verdade que nós podíamos ter muito mais do nosso governador aqui na Serra Catarinense e também aqui na nossa cidade de Lages. Mas também muito depende dos projetos que são enviados do município, das nossas lideranças empresariais ao governo do estado de Santa Catarina. Não é só o governo que tem que tomar as iniciativas porque é lagiano. Nós aqui da Serra Catarinense é que precisamos tomar a iniciativa e marcar audiência com o governador lá no seu gabinete e chegar com os projetos lá e dizer: aqui, governador, temos estes e mais estes e mais estes projetos para que sejam implantados aqui na Serra Catarinense. Quem é que marcou a audiência aqui da Serra Catarinense, aqui de Lages, no gabinete do governador, para reivindicar alguma execução de obra, com exceção do prefeito que esteve lá pedindo alguma coisa? Nenhuma outra liderança política ou empresarial esteve aqui da Serra Catarinense pedindo execução de obras com projetos nas mãos lá no gabinete do governo. Esperam para que o governador venha a Lages e conversam 15 minutos a portas fechadas, aí numa reuniãozinha sei lá, que não decide nada. Enfim, são essas indignações que a gente acaba comentando, talvez com razão ou até parte sem razão, e eu quero rapidamente encerrar o meu comentário com outra coisa que me indignou. Com o Marcos Cordeiro estará representando o Brasil no Mundial de Xadrez em Berlim, na Alemanha. Pois, pasmem, senhores, o Marco Cordeiro criou um link na internet, tem lá um link que faz vaquinha, que é especializado para ajudar, fazendo vaquinha para arrumar dinheiro, para poder viajar a Berlim, para poder representar o Brasil no Mundial de Xadrez. Mundial de Xadrez. O cidadão aqui de Lages fazendo vaquinha para poder reunir dinheiro, para poder representar o Brasil no Mundial de Xadrez. É uma vergonha para o esporte de Santa Catarina, para o esporte lagiano e para o esporte brasileiro. Para tudo, futebol então tem milhões e bilhões à disposição para levar a seleção brasileira aonde quiser. Agora, nós temos um lagiano pronto para disputar agora no mês de outubro o Mundial de Xadrez lá em Berlim, na Alemanha, e precisa estar pedindo troquinho via internet. Nada contra o Marcos, que está fazendo o possível. Ele está cheio de orgulho em poder representar Lages, Santa Catarina e o Brasil nessa competição, mas ninguém lhe estende a mão, pelo amor de Deus. Poderia ter um patrocinador master que daria todos os recursos necessários para que Marcos fosse e voltasse da Alemanha, se hospedasse, se alimentasse e voltasse, quem sabe, com alguma configuração. Tomara a Deus que ele consiga se sair bem neste Mundial e traga alguma representatividade maior ainda para a nossa Serra Catarinense. O governo do estado, o governo municipal e o governo brasileiro, nenhum setor desportivo tem condições de financiar, e olha que ele não precisaria de muito, coisa de 10, 15, 20 mil reais seriam o suficiente para o Marcos ficar os 10 dias disputando o Mundial lá em Berlim, na Alemanha. E ele precisa fazer vaquinha na internet, pedindo de 10 em 10 reais das pessoas para colaborarem. Está lá ele, tem uma contabilização, até ontem estava em 300 reais o apoio já dado a Marcos Cordeiro para poder disputar o Mundial lá em Berlim, na Alemanha. Uma vergonha isso acontecer para um atleta deste nível, só porque é lagiano, porque é uma competição sem grandes focos e assim por diante. Acordem, senhores gestores aqui da Serra Catarinense, do município de Lages, do governo do estado e também do governo federal. Pelo amor de Deus. Vou encerrar aqui, senão o milho já me surra, que a gente já estourou demais o tempo. Um grande abraço a vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.